Irmãos, gostaria de introduzir aqui a nossa palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite, pensando um pouquinho a respeito da maneira como nós encaramos as situações da vida que nos sobrevêm muitas vezes, de forma inesperada, em momentos inesperados, e o quanto é difícil para nós lidar com essas situações que surgem, que nos apanham de surpresa. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender por que Deus permite certas coisas nas nossas vidas, e especialmente quando nós estamos vivendo num ciclo de busca de fazer a vontade de Deus em nossas vidas, quando nós estamos nos dedicando a Ele, sendo fiéis a Ele. E nesses momentos não é incomum que Deus determine para nós um tempo de lutas e de provas. E nós temos dificuldade de lidar com isso, porque a nossa compreensão acerca do certo e do errado, acerca do bem e do mal, acerca do que é bom e do que não é bom, está muito relacionado à nossa perspectiva humana, às coisas que nós vemos, à maneira como nós compreendemos a realidade ao nosso redor. Mas a visão de Deus é muito mais ampla e abrangente do que a nossa. E a maneira como Deus trabalha nas nossas vidas pode ser extremamente surpreendente. As formas que Ele escolhe para operar em nós a sua vontade, o seu propósito, são diversas e são surpreendentes sempre para nós. Então, nessa noite, a palavra que o Senhor colocou em nossos corações quer nos levar a pensar um pouco sobre isso, sobre como nós reagimos quando as coisas não dão certo para nós, não dão certo entre aspas, e depois a gente vai entender por quê. E eu quero ler com os irmãos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Peço que você abra a sua Bíblia. Não vou ler o texto ainda, mas vou falar um pouco sobre ele, porque essa porção ela vai considerar a viagem de Paulo a Roma. Lucas está falando sobre essa viagem, e dos versos 9 até o 44, ele vai falar sobre os acontecimentos que envolveram uma grande tempestade e o naufrágio do navio que levava Paulo. No verso 9, ele inicia o relato se referindo a uma advertência que Paulo vai fazer aos tripulantes, são as pessoas que cuidam do navio, porque, na opinião de Paulo, o navio deveria invernar numa ilha de Creta, mas, para a infelicidade do próprio Paulo e dos demais passageiros, a tripulação não atendeu o seu conselho e decidiu seguir em frente. E é assim que começa a viagem, essa viagem que nos convida a refletir sobre como nós, como cristãos, devemos lidar com as situações da vida quando tudo dá errado. De novo, dá errado do nosso ponto de vista. Então, antes de nós entrarmos no texto em si, é importante que a gente se lembre por que Paulo está seguindo nessa viagem, por que ele está nesse navio para fazer essa viagem a Roma. Quem está acompanhando a nossa série Cartas da Prisão já sabe responder a essa pergunta. A questão aqui está ligada ao pedido do próprio Paulo de ser julgado em Roma
no caso das acusações feitas contra ele pelos líderes judeus, depois você pode conferir em Atos capítulo 25, e como cidadão romano, Paulo tinha o direito de apelar para César. Então, depois de ser ouvido pelo governador Festo e também por Herodes Agripa, que era o rei da Judéia naquela ocasião, constatou-se a sua inocência, mas por causa do apelo que ele havia feito, então decidiram enviá-lo a Roma. Está no capítulo 26, você pode também ler depois. E é a partir dessa decisão, então, que Lucas inicia o capítulo 27, descrevendo os preparativos para a viagem e a parte inicial do trajeto. Paulo foi entregue aos cuidados de um centurião chamado Júlio, da corte imperial, e junto com outros presos, que também seriam levados para a Itália, ele vai ser conduzido por este centurião com um grupo de soldados. Logo no versículo 1 nós vemos isso. O próprio Lucas faz parte do grupo de passageiros nessa viagem, então nós vamos ver que ele descreve os fatos em primeira pessoa, como uma testemunha ocular. Então, no verso 1, ele vai dizer que devíamos navegar, no verso 2 ele diz, fizemos-nos ao mar, e por aí vai, e outro companheiro de Paulo também estava no grupo, chamado Aristarco, esse companheiro que participou da situação do tumulto lá em Éfeso, capítulo 19 de Atos, verso 29, também no capítulo 20, verso 4, haverá menção dele, em Colossenses 4:10 e também Filipenses, versículo 24. Então, Lucas destaca aí o fato de o centurião tratar Paulo com muita cortesia, de uma forma gentil, bondosa, e isso vai ser observado em mais de um momento na narrativa de Lucas. A viagem propriamente dita se mostrou muito complicada desde o início, por 2 vezes. Lucas observa que os ventos eram contrários, e já nos primeiros dias o ritmo da viagem era bem lento, versículos 4-7. Enfim, com muita dificuldade, o navio chegou a salvo a uma enseada, numa pequena baía da costa de Creta chamada Bons Portos, próximo a uma cidade chamada Lazéia. Creta é a maior ilha grega. Então, é aqui em Bons Portos que começa a nossa viagem também, ao lado desses 3 homens de Deus a caminho de Roma, e nós vamos ler o texto então a partir do verso 9 até o verso 26, essa é a porção que nós vamos explorar efetivamente, mas depois vamos terminar com um comentário breve até o verso 44. Ok? Então leia comigo aí a partir do verso 9, diz assim, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade, conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar, e no 3º dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora,
Aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra, pois a simples leitura já nos abençoa grandemente. Suplicamos agora que o Senhor fale aos nossos corações mediante a meditação dessa noite, nos ensinando, Pai, o caminho que devemos andar. Pedimos que a Tua graça nos ajude, nos fortaleça, nos encoraje e também ilumine o nosso entendimento acerca de Ti, do Teu modo de agir e da maneira como nós devemos nos conduzir diante dos fatos, nem sempre alegres e festivos da vida. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a narrativa começa com 3 informações muito importantes para a gente compreender o texto. A primeira, Lucas diz que já havia se perdido muito tempo, e essa seria a melhor tradução, né, da frase, porque é assim que ela se encontra, inclusive na NIV, na NVI, na NVT, e se nós analisarmos o contexto, nós vamos perceber que esse é o sentido mais apropriado, porque Lucas dá a entender que, depois da chegada a Bons Portos, houve ali um certo debate entre eles, entre os tripulantes e alguns membros, né, do grupo que estava no navio, incluindo talvez o próprio Paulo, se deveriam continuar a viagem ou não. Então, muito tempo já havia sido perdido na parte inicial da viagem, e o fator tempo implicaria no sucesso ou no fracasso daquela missão, e todos sabiam. Por quê? Primeiro, por uma razão óbvia, e é aí que vem a segunda informação importante, quando o Lucas vai dizer que a navegação havia se tornado perigosa. Não havia como viajar direto de Jerusalém para a Itália, era importante, necessário, na verdade, seguir antes para uma cidade chamada Lícia, e ali encontrar um dos navios que vinham do Egito trazendo suprimentos para entregar em Roma, né? E então dali eles poderiam embarcar no navio direto para Roma. E esses navios estavam preparados para navegar em mar aberto, né? Por isso Júlio e seus prisioneiros vão seguir com o navio de Adramítio, que é da cidade de Mísia, na costa da Ásia Menor, até a cidade de Lícia. E ali eles embarcaram no navio egípcio de Alexandria. A maneira como eles conseguiram chegar na ilha de Creta já mostrava sinais muito claros de que a viagem seria muito turbulenta, muito insegura e com probabilidade de terminar em tragédia. Então Lucas usa várias expressões que indicam esses sinais. Ele diz: navegamos ao abrigo de Chipre, pois os ventos eram contrários, verso 4, navegando vagarosamente muitos dias, verso 7, primeira parte, com dificuldade chegamos a Quinido, verso 7, segunda parte, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, verso 7, terceira parte, navegamos ao abrigo de Creta, verso 7, quarta parte, com dificuldade chegamos a Bons Portos, versículo 8, ou seja, o que Lucas quer mostrar, o que é óbvio, é que não era mais uma viagem segura. Isso ainda se confirma pela terceira informação, quando ele diz que já havia passado o dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur. Esse é o único dia de jejum prescrito na lei, você pode conferir depois em Levítico 16, e no calendário hebraico, o dia da expiação devia ser celebrado no 10º dia do mês, chamado Tishrei, que era na época do evento relatado por Lucas, ali pelo ano 59 da era cristã, em aproximadamente 5 de outubro. Então, é claro que já havia passado bastante o tempo de uma navegação segura, né? Um escritor romano do século IV, chamado Flávio Vegetius, ele diz
mais ou menos assim acerca das viagens no Mediterrâneo. Ele diz que a viagem seria segura até 14 de setembro, incerta até 11 de novembro e fechada até 10 de março. Então, a partir de novembro, o Mediterrâneo era fechado para viagens até o fim do inverno. Ou seja, a viagem de Paulo e seus companheiros já estava descrita como incerta antes mesmo de começar. E aqui nós entendemos também porque Lucas menciona o tempo que havia sido perdido, porque ganhar tempo seria crucial naquela situação. Então, observe que Lucas foi preparando o cenário com muita coerência e lógica para que a situação chegasse ao ponto de ele então mostrar a advertência de Paulo no verso 10, né? O simples fato de Paulo se dirigir à tripulação mostra que ele viajava no convés do navio e não no porão, com os outros prisioneiros, né, provavelmente, onde eles estavam. Então, a exortação de Paulo foi veemente, não foi um conselho simples. Ele não se limitou a emitir uma opinião, mas ele apresentou argumentos que deviam mostrar que seria irresponsável seguir com aquela viagem. Então, duas coisas nos chamam a atenção na sua fala. Primeiro, ele se dirigiu à tripulação de forma muito educada e respeitosa, né? Sendo provavelmente o único cidadão romano a bordo, além de Júlio. Ele poderia muito bem ter agido de um modo bem diferente, né? Se impondo mais, com uma voz, com um modo de falar mais áspero, talvez, tentando mostrar a sua autoridade, o seu direito de falar. Mas não, ele fala de um modo educado e respeitoso. A segunda coisa que chama atenção é a maneira como ele ordenou os seus argumentos, né, para mostrar que o que ele falava tinha sentido. É claro que nós sabemos que, do ponto de vista da nossa lógica, a coisa mais importante aqui seria a vida. Mas a tripulação, o dono do navio e o capitão, para eles, o que era mais importante no navio? Era a carga e o próprio navio. Então veja como Paulo começa, ele diz, olha, a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. A carga do navio, mas também da nossa vida. Ou seja, ele coloca a importância da vida em terceiro lugar, em último lugar. Não que ele creia que a vida seja pouco importante, mas porque ele sabe que para o capitão e o dono do navio, a carga e o navio, naquele momento, eram mais importantes que tudo. Então ele coloca esses argumentos na tentativa de convencê-los, para que eles enxergassem as coisas como ele estava vendo. Né? Então Paulo também tinha muita experiência nas viagens marítimas, tanto bem-sucedidas quanto mal-sucedidas. Em 2 Coríntios ele fala de muitas viagens que ele fez, dos perigos que enfrentou, inclusive com várias experiências de naufrágio, 2 Coríntios 11, 22. Então, irmãos, não se trata de uma palavra profética, mas sim de uma advertência de uma pessoa baseada na experiência pessoal e também na observação dos fatos. E estes homens, Paulo, Pedro, esses homens de Deus, não viviam o tempo todo em êxtase espiritual. Eles eram homens como nós. Na maior parte do tempo, eles agiam usando a razão, discernimento, né, baseados no conhecimento de Deus por meio da sua palavra, numa vida de comunhão com Deus, de oração, ou seja, eles adquiriram inteligência espiritual para agir em qualquer situação, e isso permitia que eles aplicassem essa sabedoria, esse entendimento à vida prática. Então vem os versos 11 a 13, quando a advertência de Paulo vai ser rejeitada, e o centurião Júlio vai atender ao proprietário do navio e também ao capitão. O capitão era a maior autoridade no navio, ele quem determinava as ações em relação ao comando da viagem e também tinha muita influência sobre a tripulação. O proprietário era responsável pela condução da carga, fazer com que ela chegasse até o seu destino a salvo. Então, ambos, o capitão e o proprietário, estavam a serviço de Roma. Por isso, a decisão final coube ao centurião romano. Então, Júlio escolheu seguir viagem, né, e a escolha
foi justificada com o argumento de que a enseada de Bons Portos não era apropriada para o navio invernar, né? Não houve unanimidade entre a tripulação. Nós vamos ver aí no verso 12, que diz que, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser o porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste. Ou seja, havia um pequeno grupo que talvez concordasse com Paulo que eles deveriam ficar em Bons Portos. Então não houve unanimidade, os ânimos estavam acirrados ali e a coisa já não corria mais num clima de paz, né? Eles queriam chegar a uma cidade chamada Fenícia, que também fazia parte da ilha de Creta, mas ficava em torno de 40 milhas náuticas ou algo em torno de 75 quilômetros distantes de Bons Portos, onde eles estavam. A questão aqui tinha a ver com os ventos, né? Fenícia, que hoje poderia ser uma das cidades modernas da Grécia, né? Que já são conhecidos por outro nome, tinha ventos mais favoráveis para noroeste e também para sudoeste, ou seja, melhores para uma condição de invernagem ali. Então era onde eles queriam chegar. Mas houve um fator muito pitoresco que influenciou bastante na decisão final deles, que está no verso 13, que diz que, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Esse texto aqui é muito importante. O que aconteceu aqui é decisivo para o desfecho da viagem. Os ventos fortes do noroeste se acalmaram e um vento suave do sul começou a soprar. E todos que tinham decidido seguir viagem pensaram: é de Deus, está confirmado, devemos realmente seguir em frente, não é? Porque as circunstâncias estão falando. E eles fizeram ali suas previsões e imaginaram: bom, com esse vento que está soprando aí, em um dia a gente chega a Fenícia. Por segurança, eles decidiram viajar pela costa de Creta, o que aumentaria o tempo do percurso, mas ia oferecer maior segurança. No entanto, irmãos, o futuro vai mostrar logo que aquele vento suave, ele funcionou como uma espécie de minhoca se debatendo na ponta do anzol e atraindo ali os olhares desavisados do pobre peixinho. E enquanto o anzol está oculto, pronto para fisgar, o pobre peixe interromper o seu ciclo de vida, o peixe está encantado com o anzol. Foi o que aconteceu com eles. Eles sentiram aquela brisa fresca e suave e disseram: está na hora, vamos partir. Então, os versos 14 e 15 diz que eles já tinham levantado âncora, verso 13, e então o verso 14 diz que vai haver uma surpresa depois, quando eles já estão no mar, né? O que acontece no verso 14 e 15 muda todo o cenário que eles acharam que era favorável, porque o texto diz, e ele vai se estender até o verso 38, depois daqui, né, mostrando o desdobramento do que aconteceu, mas nós temos a descrição aqui do início de uma tormenta que seguiu aquele ventinho suave do sul. Então, de repente, um vento com a força de um furacão veio das montanhas de Creta. Para que se tenha uma ideia, irmãos, um vento classificado como furacão, ele tem uma velocidade acima de 120 km por hora. Ou seja, o ventinho brando do sul rapidamente se transformou num monstro que agora ameaçava engolir o navio inteiro com seus ocupantes. O texto vai dizer que o navio era varrido de um lado para o outro e não houve nada que os tripulantes pudessem fazer. E o pior, eles estavam sendo arrastados para o alto mar. E dali até Malta não havia nem um palmo de terra, nada. Só havia água, água e água. Os marinheiros reconheceram aí a sua impotência
E o texto diz que eles abandonaram as manobras evasivas e deixaram-se simplesmente levar ao léu. A sequência a partir daí é dramática e Lucas descreve com grande habilidade o cenário que se desencadeou na vida daqueles homens a bordo. Não é? Quando eles alcançaram uma pequena trégua, ao passar por uma ilhota chamada Cauda, os marinheiros tentaram ali executar 5 manobras, na esperança de salvar o navio e as suas próprias vidas. E nós vamos ver isso aí dos versos 16 a 19. Todas as manobras que são descritas aqui, as medidas, né, são tomadas pela tripulação, que sabe que a tragédia é iminente, vai acontecer, mas a ideia é amenizar o estrago. Então, o que eles fizeram? Primeiro, eles recolheram o bote, versículo 16, que é uma medida que visava preservar o bote salva-vidas de se quebrar numa rocha ou batendo contra o próprio navio, porque ele poderia ser útil lá na frente. A segunda medida foi estender cabos de segurança, que eram bem grossos e eram usados para reforçar o casco do navio e evitar que ele se partisse. Vamos lembrar que os navios eram feitos de madeira naquela época. A terceira medida foi descer as velas, e essa talvez tenha sido a medida mais importante que eles tomaram, porque os marinheiros fizeram essa manobra para evitar que o navio fosse levado para uma linha reta até a costa da África, onde eles sabiam que havia uma espécie de bolsão, né, onde havia areia movediça que arrastava os barcos e os engolia. Naquela época, esse lugar tinha a mesma fama que tem para nós hoje o Triângulo das Bermudas, e é chamado de Sirte, que era o terror dos marinheiros. Então imagine você saber que você está sendo puxado para a boca do lobo, e o que eles fizeram? Eles arriaram todas as velas e tentaram fazer o possível para impedir que isso acontecesse. A quarta medida foi tentar se livrar da própria carga, que no primeiro momento era o bem mais precioso que eles tinham, né? E é provável que a essa altura, com a tempestade que já estava batendo sobre o barco por 2 dias sem trégua, já estivesse entrando água no navio. Então eles precisavam eliminar o excesso de peso para eles conseguirem manter o navio acima da linha da água e não afundar. Mas parecia que todas as medidas eram inúteis. Então a última medida desesperada foi começar a se livrar do próprio navio. Havia partes do navio que tinham um peso imenso, como o mastro principal, a vela mestra do navio. Então, eles foram procurando tudo ali que era muito pesado e que eles podiam descartar, e foram jogando tudo ao mar para que pudessem salvar a embarcação e manter ainda algum controle. Então, irmãos, fazendo aqui uma pequena observação, é difícil para nós resistir à tentação de começar a alegorizar tudo isso aqui e fazer uma aplicação apressada do texto, mas não há como negar o processo de perda gradativa que a gente percebe aqui. Desde o verso 16, Lucas começa a narrar esse processo de perda, uma espécie de gradação por ordem de importância. Observe que a carga e o próprio navio, que no princípio podem ter sido considerados o mais importante, agora vão sendo descartados. Por quê? Porque no fundo, irmãos, de cada ser humano, há uma consciência que foi implantada pelo nosso Criador, que nos faz entender que o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. Não são as coisas que nós possuímos, não são os bens que nós ajuntamos. E quando nós estamos vivendo situações limite, nós percebemos que o nosso maior bem é a vida que Deus nos deu. E é pela vida que nós vamos lutar, afinal, seja qual for a circunstância que nós estivermos vivendo. Então, nesse caso, o processo de perda foi importante para que todos se dessem conta desse fato. A vida é o bem maior que nós possuímos. E dessa nova perspectiva vem também a consciência de que nós não temos o controle sobre as nossas vidas.
de que existem forças que são maiores do que nós e que podem facilmente destruir a nossa vida de um momento para o outro. E nessas horas, irmãos, o que é que pode nos valer? A fé. A fé em Deus, não a fé na fé. E é nesse pano de fundo que Lucas agora traz as palavras de Paulo, a partir do verso 20 até o 26. Então veja, que é onde ele começa a falar, nós temos aí a nossa parte mais importante, onde nós vamos nos deter um pouco mais. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta para evitar este dano e perda. Ou seja, qual é a última coisa que os marinheiros perdem, irmãos, nesse ponto da narrativa? A esperança, no verso 20. Lucas diz que toda a esperança foi perdida. E por que eles perderam a esperança? Porque eles olharam para o céu e eles não viram nem sol e nem estrelas por vários dias. Então, qual foi a referência que eles usaram para ter esperança? O que eles viam, os seus olhos, a perspectiva humana da realidade, as coisas que nós enxergamos com os nossos olhos físicos. Então, porque eles não viram nada que pudesse lhes dar alguma esperança ou mantê-la, eles simplesmente se entregaram à desesperança. Essa é a maneira pela qual o homem natural interpreta os fatos da vida. Não é? Se ele não vê nada que possa sinalizar uma chance de livramento, de salvação, então ele constata que não há escapatória, que está tudo perdido, não há salvação, tudo baseado no quê? No que se vê. E a Bíblia nos adverte diversas vezes a respeito de não cedermos à tentação de basear a nossa vida no que vemos, porque o que vemos é o irreal. Então o texto sugere aqui uma série de movimentos que são orquestrados por Deus para trazer a tripulação exatamente a esse momento de desesperar daquilo que se vê. Porque é aí, irmãos, que começa a haver um espaço para a fé. É quando nós perdemos toda a ilusão nas possibilidades que temos humanamente falando. Não é? Pense no próprio Paulo. Vamos lembrar, irmãos, do início de tudo, quando ele experimenta consequências trágicas na sua vida que ele não semeou. Veja, ele tinha planos de evangelizar a Europa. E a ideia seria ir a Jerusalém e depois iniciar uma nova viagem missionária. Mas o que aconteceu? Ele foi a Jerusalém para abençoar os irmãos que são necessitados, eram necessitados naquela época. E ele saiu de lá sob a escolta, porque os irmãos queriam matá-lo. Depois disso, uma sucessão de julgamentos e audiências tomou conta da sua vida. Ele, sendo inocente das acusações que sofria, precisou contar e recontar sua história para não ser morto, e todos pareciam duvidar do seu testemunho. E durante todo esse tempo, o que ele estava fazendo, irmãos? A vontade de Deus. Por fim, ele teve que apelar para César. Embarcou nessa viagem desastrosa e agora ele se encontra na mesma situação dos demais ocupantes do navio, prestes a se despedaçar. Ou seja, esse homem é o Jonas do Novo Testamento. Tem alguma coisa errada com ele. Joga esse homem fora, porque ele está estragando a viagem. Por mais que ele tenha feito a coisa certa, irmãos, por mais que as suas intenções fossem as melhores possíveis, tudo parecia dar errado para ele. Uma sucessão de desventuras, como Jonas. A diferença é que Jonas queria fugir de Deus, enquanto Paulo tentava seguir a direção de Deus. A pergunta é: o que Paulo fez de errado para dar tudo errado para ele? E a segunda pergunta: o que devemos fazer quando tudo dá errado? O que fazer quando o mundo ao nosso redor está desmoronando? O que fazer quando todos ao nosso redor perderam as esperanças? Então, vem aí o verso 21.
Quando Paulo começa dizendo, seria bom que vocês tivessem me ouvido quando eu disse para vocês que não devíamos partir. Não é? É interessante que quando nós lemos o texto, parece que Paulo estava esperando o momento certo de intervir, né? Parece que ele estava observando as ações dos marinheiros e pensando, bom, no tempo certo eu vou falar. Nos faz lembrar daquelas cenas de filme, né, do perito em atirar flechas que está ensinando o jovem aprendiz. Então, ele fica observando o alvo se movendo e ele diz ao aprendiz que segura a flecha já estendida ali na corda, e ele diz, espere, e o aprendiz doido para atirar, e ele espere mais um pouquinho, espere, aí ele diz, é agora, é o momento. No caso aqui, Deus seria o perito e Paulo o aprendiz, e a flecha seria a palavra de Deus. O alvo seria o coração daqueles homens sem esperança. E é interessante como Lucas trabalha essa cena, mostrando 4 movimentos dentro dessa porção. Primeiro, Paulo traz uma palavra de repreensão, versículo 21, que a gente já leu. O dano e a perda que estavam sendo vivenciados ali agora foram anunciados. E, meus irmãos, existe pouca coisa que nos aborrece mais do que quando a gente avisa que uma coisa vai acontecer para uma pessoa, a pessoa não ouve, e aí a coisa acontece e a pessoa se lamenta com a gente. Não é? O que dá vontade de fazer? Soltar um bem feito, daquele bem caprichado, não é? E dizer, você merece. Mas não é essa a intenção de Paulo aqui. É interessante que o próprio Lucas se inclui entre os sem esperança. Ele diz, olha, depois de vários dias nós não vimos nem sol, não vimos lua, e toda a esperança se perdeu. É interessante isso. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se toda a esperança. Então, irmãos, atender a palavra de ontem poderia ter evitado a tragédia que se lamenta hoje. No fundo, é como se Paulo dissesse, ouçam o que eu vou dizer agora, porque o que eu disse lá atrás que ia acontecer, aconteceu. Então, me ouçam agora, para que vocês não sofram de novo depois. Não parece a história da vida de todos nós, irmãos? Quantas palavras de advertência deixamos de acatar? Dos nossos pais, olha, não vá por esse caminho, vá por esse. Não faça assim, faça desse modo. Mas nós pensávamos, nossos pais são velhos, ultrapassados, não sabem o que dizem. Nossos avós, então, nem se fala. Vovô, no tempo de vocês era diferente. Mas agora tudo mudou. Os irmãos mais velhos, quando a gente despreza o conselho da esposa, a palavra de alerta, ou do próprio esposo, quando a gente despreza o conselho do nosso pastor, da nossa liderança espiritual, dos irmãos em Cristo, irmãos, quanto prejuízo a gente acumula ao longo da vida, quanta desesperança vem aos nossos corações, porque nós desprezamos a palavra de alerta, de advertência, quando nós deveríamos guardá-la no coração. Né? Segundo movimento aqui é um estímulo à fé, versículo 22. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. A coragem que é sugerida aqui só pode existir quando segue a fé. Meus irmãos, Paulo é um homem de coragem. Ele estimula seus ouvintes a terem coragem. Os eventos que ainda virão exigirão coragem de todo mundo, mas essa coragem nasce da fé, a fé que Deus nos dá. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, o mesmo Paulo diz para o seu filho na fé, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Veja, olhar para tudo aquilo e ainda assim crer que nenhuma vida se perderá, exige o quê? Fé.
porque tudo mostrava o contrário. Então, o que Paulo quer fazer aqui, irmãos, ele quer desviar o olhar dos seus ouvintes do céu escuro, sem sol, sem estrelas, para olhar em outra direção. E que direção é essa? Vem, na sequência aí, que é mostrar uma realidade além do que os olhos físicos podem ver. E é o terceiro movimento, versículos 23, 24. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. É nessa direção que Paulo quer que os olhares dos seus ouvintes se voltem, na direção de Deus. Paulo estava dizendo aqui: queridos, não pensem que o nosso navio está à deriva. Ele não está, embora pareça. Há um Deus guiando todo esse processo. Ele é o Senhor dos mares, das ondas, dos ventos, da tempestade, das nossas vidas. Ele é o Senhor de tudo. E é esse Deus, diz Paulo, esse Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, Ele é que está conduzindo todo o processo. Então o capitão do navio, o proprietário, o centurião, a tripulação, os soldados, todos pensavam estar ali a serviço de César, mas não, todos estavam a serviço de Deus. Por isso Paulo disse: essa noite ele falou comigo, não temas, disse Deus. Você vai chegar a Roma e comparecerá diante de César, porque esta é a minha vontade. E mais, todos os que estão no navio, eu dei a você. Então, irmãos, a sensação que temos aqui é de que Paulo vinha orando durante todo o desenrolar dos acontecimentos. Ele sabia o que estava para acontecer, porque ele havia antecipado na sua fala. Então, o que restava a ele era orar. Orar e pedir a Deus que preservasse a vida dele e a vida dos que estavam com ele naquele barco. Então agora Deus está respondendo a ele, dizendo: olha, eu vou salvar a todos os que estão com você. E de fato nós vamos ver que isso vai se cumprir logo na frente, na narrativa, no verso 44. E por amor a Paulo, Lucas e Aristarco, então Deus salvou os demais ocupantes do navio. Meus irmãos, Deus pode salvar a vida de muitas pessoas por nosso intermédio, desde que nós nos apresentemos para ser instrumentos nas suas mãos nesse sentido. Então, o quarto movimento é a necessidade de confiança na promessa de Deus, porque Paulo vai dizer aí, no verso 25, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Eu creio em Deus que tudo vai acontecer conforme Ele falou. Será que a confiança de Paulo se formou nessa viagem, a partir dessa visão do anjo que falou com ele? Não, irmãos, Deus já havia falado sobre isso com ele há bastante tempo. No capítulo 19, versículo 21, o Senhor diz a ele que ele vai comparecer, que ele vai viajar para Roma, que ele vai para a Itália. No verso 11 do capítulo 23, o Senhor diz que ele vai comparecer perante César, que ele tenha coragem. Então é o que ele está dizendo agora para as pessoas que estão com ele: tenham coragem, porque Deus falou comigo, nós vamos seguir em frente. Será que Deus mudaria a palavra por causa de uma tempestade no mar? Ele mudou sua palavra quando Jonas fugiu. Meus irmãos, se ele usou um peixe para reconduzir Jonas ao curso da sua vontade, ele não poderia fazer algo semelhante aqui, se necessário fosse, para que Paulo pudesse chegar ao seu destino pré-determinado? Paulo temia? Sim, tanto que o Senhor disse a ele: não temas. Mas ainda assim, ele confiava que Deus faria aquilo que disse que ia fazer. Então a palavra de Deus para ele era suficiente. E o quinto movimento, Paulo mostra aqui também a abrangência dos planos de Deus. Porque, meus irmãos, efetivamente falando, Deus havia determinado que Paulo fosse para onde? Para Roma. Não é? Então por que o furacão soprou? Por que Deus não colocou a mão na boca do furacão para ele não soprar?
e impedindo que ele soprasse, né? E a viagem seguiria uma viagem tranquila. Por que Deus simplesmente não fez do mar um espelho e tudo se deu em tranquilidade, paz absoluta? Por que a tempestade castigou tanto aquele grupo que estava com Paulo e o próprio Paulo? Por que eles sofreram tantas perdas, até da esperança? Porque o navio se despedaçou, irmãos, porque os planos de Deus são muito mais abrangentes do que nós podemos imaginar. Porque antes de chegar a Roma, Deus tinha planos de salvar uma pequena ilha chamada Malta, versículo 26. Não é? Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Essa parte Deus não tinha contado a Paulo. Essa parte ele omitiu. Paulo não sabia nem qual seria a ilha. Mas irmãos, a vida com Deus nunca é monótona nem previsível. Ele sempre pode ter uma surpresa. Mas em tudo ele age para o nosso bem. Há momentos em que nós não sabemos ao certo o que Deus está fazendo, mas nós cremos que Ele está fazendo alguma coisa, porque Ele sempre está fazendo alguma coisa. Então, nesses momentos em que nós não sabemos o que Deus está fazendo, o que nós devemos fazer? Devemos agir aqui como os marinheiros, metaforicamente falando. Nós devemos abaixar as velas, nós devemos deixar as nossas manobras e soltar o controle das nossas vidas nas mãos de Deus. E dizer: Senhor, Tu és o capitão, conduz a minha vida porque eu não sou capaz. É isso que nós devemos fazer. Mas é fácil, irmãos, fazer isso? Não, não é fácil. E aqui eu já parto para a conclusão dessa nossa mensagem. Nos versos seguintes, 27 a 44, nós vamos ver os desdobramentos dessa última parte da viagem até Malta. A situação imediata ia de mal a pior. Os marinheiros usavam suas habilidades para evitar que o navio se despedaçasse antes que eles pudessem ter uma chance de se salvar. Versículos 27 a 30. Mas a essa altura, a voz de Paulo passou a ser a única voz de comando a ser ouvida realmente. E ele adverte o centurião e os soldados que eles não permitam que ninguém deixe o navio antes da hora, porque isso implicaria na perda de vidas. Então Paulo também rogava a todos que se alimentassem, sempre estimulando ali a fé e a confiança em Deus, porque nenhum fio de cabelo, ele diz, se perderá. Então, somente o navio, versículos 33 e 34. Então ele partiu o pão, começou a comer, e o texto diz que todos comeram e ficaram reanimados. Versos 35 a 36. Nós vemos aqui um homem comum, irmãos. Paulo não era um super-homem. Ele era um homem comum, agindo ao mesmo tempo com bom senso, com compaixão, confiança e fé. É isso. Os soldados queriam matar os presos, mas Deus havia dito a Paulo: eu vou lhe dar a todos os que estão com você. Então, lembra daquela cortesia que Júlio com a qual Júlio havia tratado Paulo? Pois é, foi por essa cortesia, essa admiração e esse respeito que os presos foram salvos, porque Júlio, querendo poupar a vida de Paulo, não permitiu que os soldados matassem os presos, quando eles viram que o navio ia naufragar. Então a palavra de Deus se cumpriu, versículos 39 a 43. E embora muitos não soubessem nadar, no fim, o versículo 44 diz: quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Meus irmãos, 266 pessoas ao todo, todos se salvaram. Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra. Então, é interessante que Lucas descreve aqui, agora já concluindo, como o poder de Deus controla e dirige
as vidas daqueles que são seus e como Ele governa todas as forças deste mundo, tanto as forças dos fenômenos da natureza quanto as ações humanas. Deus controla tudo. Então, Lucas quer mostrar aos cristãos do primeiro século e a nós que existem eventos, forças que podem se levantar contra nós que nós não podemos controlar. Não podemos. Mesmo ou até porque nós somos fiéis a Deus e buscamos a sua vontade, muitas vezes é essa nossa fidelidade que traz esses eventos inesperados contra nós. Então é possível que Deus opere livramentos extraordinários em nosso favor? Sim, é possível se estiver dentro do seu propósito. Mas é possível também que Ele permita que sejamos ceifados enquanto trabalhamos fielmente para servi-lo? Sim, é possível. Foi o que aconteceu com Tiago e com Estevão. Então nós podemos ser usados para realizar milagres hoje e amanhã, sendo guiados em meio a uma tempestade terrível que vai sugar toda a nossa esperança. Nós podemos ter uma visão de anjos hoje e amanhã, meus irmãos, sermos picados por uma serpente peçonhenta, como aconteceu na ilha de Malta. Se você depois ler o capítulo 28, você vai ver. Mas mesmo ali, Deus se manifestará e trará a palavra de direção para nós. Seja para nos livrar do mal de forma miraculosa, seja para nos consolar enquanto somos levados à sua presença, terminando o nosso tempo aqui. O mais importante, irmãos, é saber, ter confiança de que Deus está no controle de tudo isso e em todas essas coisas Ele está conduzindo as nossas vidas ao centro da sua vontade e agindo para o nosso inteiro bem. Mais duas coisinhas para terminar. Deus cumprirá todo o propósito que Ele tem para nós nessa vida. Sempre. Mas nem sempre Ele vai revelar os detalhes do modo como Ele vai cumprir esses propósitos. Então, às vezes, Deus diz, olha, vou te levar para tal lugar. Mas Ele não diz o que vai acontecer no percurso. Deus diz, olha, eu vou abrir a porta para você dessa e dessa maneira, mas Ele não diz se quando essas portas vão se abrir, o que elas vão apresentar para nós. Então Deus nem sempre revela tudo o que Ele está fazendo e como Ele está fazendo as coisas em nossas vidas. A questão, irmãos, é que nós devemos confiar em Deus plenamente. Devemos ter em mente, por fim, que nós somos testemunhas do reino de Cristo. Essa é a nossa vocação, irmãos. Devemos ter como meta nesta vida cumprir essa nossa vocação, porque o próprio Deus nos capacitará a cumpri-la, confirmando a cada dia o nosso testemunho, com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu poder. Então não devemos esquecer, não viemos a este mundo para nos tornarmos pecadores ricos. Viemos aqui para dar testemunho da graça, da fidelidade, do amor, da santidade, do poder de Deus para todos quantos nós pudermos testemunhar. Essa é a nossa vocação, irmãos. Amém? Então, o que fazer quando tudo dá errado? Respondendo agora à pergunta que propusemos há pouco. O que fazer quando tudo dá errado? A primeira coisa a fazer é mudar o nosso conceito sobre dar certo e dar errado. É a primeira coisa que nós precisamos. Porque isso depende de uma referência, certo ou errado em relação a quê? Se nós analisarmos a vida de Paulo, do ponto de vista humano, nós podemos dizer que foi uma vida de sucesso, irmãos? Não. Foi uma vida de sucesso enquanto ele era um perseguidor da igreja. Mas depois que ele entregou a sua vida a Cristo, a vida de Paulo se tornou uma vida de sofrimentos, de lutas incessantes. Então, nós precisamos mudar a nossa perspectiva.
e nos livrar dessa febre de ter sucesso, de termos o nosso nome estampado nas redes sociais o tempo todo, de sermos famosos, conhecidos. As pessoas hoje querem o tempo todo tirar foto ao lado de famosos, porque elas querem ser associadas aos famosos. Elas estão o tempo todo postando frases de famosos pregadores do passado, porque querem sempre fazer esse link, essa associação. Isso tudo, irmãos, é uma ideia voltada para um pensamento de que nós viemos a este mundo para ter sucesso. Vamos pensar na vida do próprio Jesus. A vida de Jesus, do ponto de vista humano, deu certo, irmãos? Deu muito errado. Do ponto de vista humano. Por isso, as lideranças de Jerusalém não criam em Jesus, porque do ponto de vista deles, a vida de Jesus foi um fracasso. E ele não podia ser o Messias, porque ele era um homem fracassado. Mas e se nós olharmos do ponto de vista de Deus? Existe alguém mais bem-sucedido do que o apóstolo Paulo, do ponto de vista humano? Além de Cristo, quem foi o homem que conseguiu ajustar e alinhar a sua vida mais dentro dos planos e propósitos de Deus do que o apóstolo Paulo? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos livrar dessa febre de sucesso, dessa ideia de que dá certo é quando tudo vai bem para nós. De que dá certo é quando nós só temos vitória. E as músicas de hoje, todas elas têm que ter uma vitória em algum momento, porque a ideia que se tem da vida cristã é que é uma vida de vitória o tempo todo. Isso, meus irmãos, é propaganda enganosa. Isso não é evangelho de Cristo. Isso é evangelho dos homens. Então, se a nossa referência for o mundo natural, tentando nos guiar e motivar pelo sol e pelas estrelas, quando tem sol e tem estrelas, é porque Deus está conosco. E se o tempo estiver fechado, então, nós entramos em desespero. Meus irmãos, isso não é vida com Deus. Então, se nós nos dispusermos a fazer o que Deus quer, é muito provável que nós também vamos enfrentar muitos momentos de adversidade. Agora, se nós olharmos além do mundo natural, se nós andarmos por fé e não por vista, se nós olharmos para Deus e não para o sol e as estrelas, aí tudo ganha sentido. O certo passa a ser errado para nós e o errado passa a ser o certo, da perspectiva que nós estamos analisando aqui na palavra dessa noite. Então, de modo prático, nós devemos fazer aquilo que os 5 movimentos do nosso texto nos ensinam. E aqui eu faço a aplicação para a gente orar. Nós vimos aqui que o primeiro movimento que Lucas vai mostrar nas palavras de Paulo é o movimento de ouvir a Deus. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a Deus. Quando o Senhor fala conosco, nós devemos acolher o que Ele fala. Nós devemos dar crédito à sua palavra. E nós devemos fazer algo para mudar o que estiver em nossa vida diferente daquilo da palavra que nós estamos ouvindo. Porque se Deus fala, Ele fala para ser obedecido, para que nós acatemos o que Ele fala. O segundo movimento fala sobre andar por fé. Nós somos chamados para andar por fé. Fé não é um salto no escuro. Fé é a confiança plena de que Deus cumprirá tudo o que Ele disse que faria, e Ele fará. Então, para isso, nós precisamos conhecer bem quais são as promessas de Deus e como elas nos alcançam, de que maneira elas envolvem as nossas vidas. O terceiro movimento que nós precisamos também fazer e copiar para as nossas vidas é olhar para Deus. Precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, precisamos tirar os nossos olhos dos eventos ao nosso redor. Precisamos parar de medir o nosso sucesso ou o nosso fracasso pelas coisas que nós vemos,
Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que o que nós vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Não é temporal. Então, a realidade que os nossos olhos físicos veem não é realidade. Ela é uma ideia da realidade, mas uma ideia muito distorcida. Então, precisamos olhar para Deus. Não é? O quarto e penúltimo, precisamos confiar plenamente em Deus. Entender que mesmo que as coisas que nós estamos vendo apontem em outra direção, se Deus disse, eu vou fazer, então vamos ficar firmes e vamos confiar, porque Ele vai fazer. É assim que nós precisamos medir a nossa fé e o quanto anda a nossa confiança no Senhor, né? Pelo crédito que nós damos à sua palavra, as coisas que Ele diz. E por fim, irmãos, precisamos também entender que a mente de Deus é infinita, que os seus planos vão sempre além do que nós imaginamos, do que nós pensamos, do que nós podemos alcançar. A obra de Deus é muito mais abrangente do que a nossa mente pode imaginar. Então, não podemos limitar Deus. Não podemos dizer a Ele até onde Ele pode ir e de que ponto Ele tem que partir. O nosso dever é entrar no barco e dizer, Senhor, estou nas Tuas mãos. Faça a Tua vontade. Não como eu quero, mas como Tu queres. Amém, irmãos? É assim que nós lidamos com os eventos inesperados da vida. É assim que nós agimos quando as coisas dão errado, quando tudo dá errado. E agora nós já sabemos que a primeira coisa é mudar o nosso conceito de certo e de errado. Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, a qual acabamos de ouvir. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu sustento, pela Tua misericórdia, que nos ajuda a entender, ó Deus, princípios, fundamentos da nossa fé, que nós não ouvimos o tempo todo por aí. Hoje, Senhor, se torna cada dia mais escasso, ó Deus, ouvir as coisas que o Senhor tem falado conosco nessa noite e durante a escola bíblica dominical, ó Deus, e em outras igrejas, onde o Senhor tem levantado homens que têm a coragem de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para entender a Tua palavra, e não apenas entendê-la, mas perceber que ela é palavra diretiva para nós. Nós precisamos colocar essa palavra em prática nas nossas vidas, e trabalhar com afinco para mudar aquilo que não está em concordância com o que o Senhor tem falado conosco. Desperta, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes. Ajuda-nos, ó Deus, a nos voltarmos para esses princípios simples que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. Ó Senhor, ajuda-nos a apurarmos os nossos ouvidos para ouvir ao Senhor, ouvir a Tua palavra, ouvir o que o Senhor está falando conosco. Capacita-nos, ó Deus, a ter essa percepção de quando o Senhor está falando. Senhor, atrai os nossos olhares para Ti, ajuda-nos a tirarmos os nossos olhos das circunstâncias e a medirmos a nossa vida pelo que nos acontece no dia a dia. O nosso sucesso, o nosso fracasso, tudo isso, Senhor, é um engano que o mundo tem conseguido incutir em nossas mentes com os seus valores distorcidos e as suas mentiras, ó Deus, que alcançam lugar em nossos corações. Pai amado, desperta em nossos corações a fé, não permita que nós tenhamos a inclinação de andar pelo que vemos, mas pelo que cremos, baseados na Tua palavra, naquilo que o Senhor diz, e que isso traga, Senhor, uma confiança autêntica para nós, de tal maneira que nós possamos descansar na graça e na confiança em Ti, mesmo nos tempos mais difíceis e nos infortúnios mais desafiadores para nós. E por fim te pedimos que o Senhor nos capacite, ó Deus,
para que nós possamos abrir a nossa perspectiva, a perspectiva da nossa mente e entender que o Senhor sempre faz muito mais, de uma maneira muito mais surpreendente, diferente, ó Deus, e sublime do que nós podemos imaginar, o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Então ajuda-nos para que nós não pensemos sequer em limitar o Teu poder e o Teu agir nas vidas de cada um de nós. Nós oramos assim, ó Deus, com gratidão, entregando as nossas vidas aos Teus cuidados e Te pedindo que assim o Senhor nos ensine a lidar, ó Deus, com os momentos difíceis e desafiadores, entendendo, Pai, que certo e errado depende da perspectiva da qual nós avaliamos. Nós queremos avaliar tudo da perspectiva da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Glória a Deus.